Olá, amigos! Estamos de volta com mais um episódio da nossa série especial Ceia, Tenho Tanto para Lhe Falar. Para você que está chegando hoje, essa série faz parte da Jornada da Gratidão, em homenagem aos 100 anos do nosso Ceia, um século de histórias que marcaram vidas, construíram amizades e transformaram corações. Nos episódios anteriores, tivemos a participação de vários trabalhadores que contaram suas histórias junto ao Ceia. Vale a pena assistir. Hoje, vamos conhecer a trajetória de uma amiga muito querida, que há quase 4 décadas caminha lado a lado com esta casa de amor. Estaremos conversando com a Vilma Muniz. Seja bem-vinda, Vilma. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Muito obrigada, eu digo para você, porque eu nunca tive essa oportunidade, né? E vocês estão me dando essa oportunidade de saber um pouquinho dessa minha vida aqui no CEA. Então eu agradeço muito. Vamos começar com aquela pergunta clássica para a gente poder entender como é que você chegou aqui, né? Em que ano você chegou aqui no CEA e como foi que você conheceu a casa? Bom, eu cheguei em 1986, mas antes desse dia que eu cheguei, eu já conhecia a casa através de um convite da Zezé. Nós trabalhávamos juntas na mesma escola, e ela me falava sempre do CEA. E ela me convidou para assistir uma palestra. E o assunto, eu me interessei, eu vim. Foi a primeira vez, tomei contato com a casa. Depois houve uma segunda vez que ela tornou me convidar para a festinha do Dia das Crianças, os filhos das assistidas, né? E eu vim também assistir. Bom, passou um tempo, que eu não me lembro quanto tempo, aí, numa bela quinta-feira, foi bela porque tudo aconteceu tão bonito, à noite eu voltava de uma missa de 7º dia do cunhado da minha irmã, e quando chegamos ali na Drogas Mil, na estação do metrô, eu pedi ao meu cunhado para parar com o carro, que eu ia saltar. Eles estranharam, né? Eu digo, não, eu preciso saltar. Aí saltei e subi a rua. Quando eu cheguei aqui, já tinha acabado a reunião, porque já eram 9h30. E quem me acolheu foi a Neide. Ela que dirigia essa reunião, era uma quinta-feira. Ela e seu Humberto já estavam preparando as coisas, arrumando tudo para ir embora. Tinha também um senhor, acho que é o senhor Geraldo, que também ajudava na reunião. Me receberam muito bem. Eu sei que eu fui acolhida, eu precisava desse acolhimento e eles me deram esse acolhimento. Depois é que foram acontecendo as coisas aqui, vieram os oferecimentos de trabalho, de estudo. Não me lembro se foi nesse mesmo dia ou se foi depois. Uhum. E, por coincidência, em conversa, eu descobri que o seu Humberto foi colega de trabalho do meu pai. Meu pai já estava desencarnado nessa época. Ele desencarnou em 74. E esse período que ele estava desencarnado, eu fui conhecendo o CEA, mas eu tinha outra religião. Mas eu não estava satisfeita, porque eu tinha coisas que não estavam de acordo com o que eu queria, com o que eu pensava. Eu fazia tudo direitinho, os trabalhos e tal, bem diferente, né? Tinha rituais, mas no grupo tinha uma pessoa que falou que estudava Kardec. Aí eu fiquei pensando, isso deve ser interessante. Ela estudava o Livro dos Espíritos. Eu digo, eu queria também estudar isso, eu queria saber. E foi aqui que eu tive essa oportunidade, né? Porque seu Humberto aproveitou, já me colocou no estudo. Então, você vai estudar, depois você vai para a educação mediúnica, que era desenvolvimento mediúnico, né? E depois vamos ver os outros trabalhos. E qual era o livro que estava sendo, já em julho, estava mais bem começado, na metade, o que é o Espiritismo. Quem dirigia? O Nilson, não sei se você conheceu, o irmão do Juarez. Eu não conheci. Uma turminha pequena, mas foi tão agradável, sabe? E depois nós fomos seguindo, né? No ano seguinte veio o Livro dos Espíritos, saiu o Juarez que dirigia. E ali eu fiz a ambiência com os colegas
que depois alguns entraram nos trabalhos que nós fizemos depois. Mas também me foi oferecido, naquela época que eu entrei, eu participar do trabalho do DAS, Departamento de Assistência Social. Nossa, mas você já foi mesmo? Já entrou e já foi. Seu Humberto me deu todas as tarefas. Já viu que você estava pronta para... Estudo, e não fiquei muito tempo no desenvolvimento mediúnico, porque eu já vinha de outra religião, já estava com a mediunidade aflorada, já trabalhava mediunicamente. E aí ela me colocou no trabalho, já mais um aprendizado. E tinha uma vaga de secretária 2 na diretoria, seu Humberto me encaixou. Nossa. Quer dizer, ele me deu tudo que eu... Já chegou trabalhando, mas vamos tentar voltar para lá. Quando você entrou na casa, quando você veio, né, parece que foi vindo aos poucos, né? Veio convidada pela tia Zezé, e aí depois, em determinado momento, sentiu a necessidade de estar aqui, né? Foi quase que um impulso, né? Eu estava num conflito, sabe, existencial, uma confusão que eu tinha que... Eu me lembrei da casa, eu achei que aqui eu ia encontrar alguma coisa que ia me esclarecer, me acalmar. E realmente isso aconteceu. Isso. E aí, quando você chegou aqui, me parece que esse primeiro contato, esse acolhimento foi o que marcou. Foi o que você precisava e o que você conseguiu aqui. Eu sou muito grata aos dois, sabe? Seu Humberto, então... A Neide, depois eu continuei trabalhando com ela muito tempo, até ela me levava para a casa dela para fazer o trabalho, para ajudá-la no trabalho, e ficamos bem unidas. E seu Humberto, sempre com aquele jeitinho dele, calmo, e aí foi me descobrir, ele esteve na minha casa, nas bodas de prata dos meus pais. Que coincidência! Você vê, porque a dona Nelina morava perto de casa, ele também já morou perto de casa. Depois é que ele se mudou. Mas a irmã dele, a Nelina, morava lá perto. Então ele estava sempre ali circulando. Entendi. E ele foi um paizão aqui para mim, porque ele me dava carona e não admitia que eu saltasse na esquina. Ele me levava até a porta de casa. Tinha um cuidado comigo, sabe? E aí eu digo, tá bom, eu gostei disso, porque meu pai já não estava mais aí. Então... ele ficou no lugar, né? Assumiu um cuidado, né? Agora, por curiosidade, né? Você chegou aqui há 39 anos. 39 anos. Como é que era o CEA fisicamente? Olha, o CEA era uma beleza, porque tudo muito pouquinho. Poucos trabalhadores, poucos frequentadores, a casa pequena. Essa casa que tem ali a fotografia, né? Então, o salão com aquela varandinha, a gente estudava ali na sala e tinha a secretaria, tinha uma salinha que era a sala de cura, aonde é a cantina. Aí a gente ficava ali no pátio, a gente enquanto chegava, enquanto esperava, aí ficávamos sentadas conversando, trocando ideias. Tinha uma estante onde o Juarez colocava os livros para serem vendidos. Uma estantezinha mesmo, já havia até foto. Uma estantezinha. E o mais interessante é que éramos tão poucos que a gente se conhecia totalmente. Como eu era secretária 2, a minha função era passar os cumprimentos para os aniversariantes através do aerograma. Já ouviu falar em aerograma? Não. A gente comprava um papel que vinha, comprava no correio. Aí a gente escrevia o texto, né? Depois botava no correio, a pessoa recebia em casa, uma espécie de telegrama, mas era maior, não era compridinho, não. Era um papel maior, cor-de-rosa, bonitinho. Então eu gostava, porque eram poucas pessoas, eu conhecia, eu sabia o que dizer para essas pessoas, né? Eram momentos muito agradáveis mesmo. E aí depois foi seguindo, né? Sim. Mas muito interessante, né? Eu imagino, eu já cheguei aqui com um CEA desse tamanho. Eu imaginar essa casa pequena com poucas pessoas é até difícil para mim. É difícil, mas eu estranho agora. Eu sinto saudade daquele tempo que a gente se reunia nesse pátio ali e ficávamos conversando. A gente se conhecia, conversávamos bastante, porque éramos poucos.
E agora a gente conhece só o grupo com que trabalha, né? Não dá, tem pessoas de outros horários que você nunca vê. Numa festa a pessoa às vezes até já te conhece de vista, mas você não sabe quem é, né? Esse foi um privilégio. Bom, depois desse primeiro contato, vieram os estudos, os primeiros passos no trabalho da casa, né? E como foi para vocês? Você já vinha de outra religião, mas como é que foi para você começar os estudos na casa? Você sentiu alguma diferença? Olha, eu senti esclarecimentos, porque eu não sabia muita coisa. E tem um momento da reunião de desenvolvimento que aconteceu, que foi o marcante da minha estada aqui. Eu não sabia nada sobre morte, espírito, que a gente não morre, essas coisas eu não sabia. Eu sabia que havia espíritos, porque eu tinha mediunidade, mas quanto a depois de morte e tal, mas aconteceu um fato em casa. Depois que meu pai, havia um tempo que ele havia falecido, ele apareceu lá em casa. Mas eu não vejo, minha mãe viu. Ele apareceu em 2 cômodos, no banheiro e na cozinha. A partir daí, ficou assim uma confusão na minha cabeça, porque eu não via, e ela ficou desesperada, porque ela não acreditava em nada. E eu tinha que procurar saber por que isso acontecia. E nessa reunião de desenvolvimento, eu tive uma resposta. Porque era Maria José e Edna sentada na mesa. E havia psicografia. E eu estou sentada na plateia, né? Daqui a pouco, na hora que terminou a reunião, que elas foram ler, uma pegou uma parte da mensagem, a outra pegou outra. Aí eu senti um envolvimento, um abraço. Eu digo, não tem ninguém do meu lado aqui. E aí eu senti, pelo que elas falaram, que era meu pai. Então a mensagem dizia que ele vinha me visitar. Foi a primeira, eu me emociono até agora. Mas é um abraço, você já foi abraçada por alguém? É uma coisa tão gostosa, isso eu me lembro tão nitidamente, sabe? E sinto tão nitidamente a presença dele. Aí eu chorei muito, sabe? Chorei muito de alegria, porque ele era muito chegado a mim. De nós 3, ele era chegado a mim. Ele se preocupava com tudo. E ele está me acompanhando. Ele estava me acompanhando aqui. E eu não sabia. Depois eu já recebi outras mensagens dele. Recebi mais 3 mensagens, né? A última mensagem já foi naquele trabalho que foi o que mais me empolgou aqui, que deixou marcas e que eu estou nele até hoje. É aquela reunião de sexta-feira de tratamento à distância. Então o Juarez abriu essa reunião e me convidou para participar. Eu já tinha participado da reunião da Zezé, de quinta-feira, irradiação ao lar, e depois passei para a terça-feira à noite e surgiu essa reunião de sexta-feira. Que reunião bonita. Era a mesa ficava, nós estávamos na sala Caridade, então a mesa toda ficava lotada de médiuns. Maísa trabalhava, Arisa trabalhava, muitos outros, uns já são desencarnados. E aí, nessa reunião, nesse dia, eu cheguei aqui muito nervosa, muito, assim, desesperada. Aí eu cheguei para o Juarez e disse, Juarez, hoje eu não tenho condições de sentar à mesa. Porque eu tinha me desentendido com a minha mãe, porque ele foi com 59 anos. Minha mãe ficou comigo, porque minha irmã era casada e eu fiquei com ela. Mas a gente não se entendia, sabe? A gente batia de frente, mais por minha causa do que dela. E ela não acreditava em nada. Não morreu, acabou. Mas depois as coisas foram... Depois, com a minha estada aqui no céu, eu fui aprendendo muita coisa e eu fui mais atenuando meu tratamento com ela. Nessa reunião que eu cheguei aqui e não queria participar, ele disse, não tem problema, porque você vai sentar à mesa
E se houver algum problema, eles colocam uma corrente, te isolam, você não vai atrapalhar a reunião. Meu pai veio. Ele veio para me orientar. A Maísa lá na ponta e eu aqui. Maísa chorava lá e eu chorava aqui. Era meu pai chorando através dela e eu chorando, porque eu estava angustiada naquele dia. Quando ela leu a mensagem, ele me pedindo que eu não saísse daqui, que eu estava no lugar certo, que eu devia continuar. Mas tanta coisa bonita, eu tenho essa mensagem guardada. Mas todas as vezes, na mensagem dele, ele me dizia que eu estava no lugar certo, que eu tinha que continuar nesse caminho, que era o meu caminho. Aí daí para diante a coisa melhorou, sabe? Eu me entendi melhor com a minha mãe e fui seguindo os meus trabalhos aqui. Que bênção, né? Que essa casa é. Eu tenho E muitas... essas oportunidades que a gente tem. Muito, né? eu tive muitas oportunidades para eu despertar, entendeu? Foram coisas que aconteceram para eu entender a realidade, o que era real, o que era verdadeiro. E eu continuo passando isso para as pessoas. A gente sabe que ao longo dessa caminhada, cada vez mais esse caminho foi ampliando, né? Você já chegou aqui assumindo várias tarefas, já entrando para o estudo. A gente sabe que isso tudo vão trazendo novas responsabilidades e muitas oportunidades no servir. Você mesmo já falou de várias atividades, mas teve algum desses trabalhos que te marcou mais profundamente? Foi o de sexta-feira. Esse trabalho, à distância. À distância. Esse trabalho eu comecei, depois Juarez saiu, entraram outros dirigentes, depois abriram uma reunião no horário da tarde, que eu fui dirigir. Então, foi uma coisa, eu tive contato com muitas pessoas e pude, sei lá, ajudar de alguma forma essas pessoas que vinham com as suas doenças, com seus problemas, porque era mais a parte física, né? E eu sou muito grata porque ao Juarez de ter me colocado nessa reunião, porque ao longo dos anos eu fiz amigos, aprendi muita coisa e eu acho que eu fiz alguma coisa de útil. A pandemia fez eu parar, mas de casa eu continuei trabalhando pelo telefone, ajudando essas pessoas que estavam desesperadas, né? Trabalhei durante algum tempo, depois eu tive que parar, porque aí eu é que adoeci, porque foi muito forte, o trabalho era muita dor, muito desequilíbrio, e realmente eu tive que dar um tempo. Aí passado algum tempo, quando já aceitaram, eu pedi de novo para voltar. E estou até hoje, né, nesse trabalho. Então, nesse trabalho de sexta, você está desde o começo? Desde o começo. Desde que esse trabalho começou, eu estou, e não pretendo sair não, porque é muito bom, a gente ouve e sente muita coisa bonita, porque a gente recebe visitas, a gente recebe passe, a gente recebe orientação, e o clima é tão agradável que a gente não tem vontade de acabar o trabalho, sabe? Sempre que a gente termina, que pena que terminou. Porque é sempre um clima muito agradável, muito suave, tudo é muito... Porque a gente lida com vibrações bem positivas, né? A gente sai daqui leve, né? Então esse trabalho foi o que me marcou mais. Muito legal. Bom, minha pergunta agora é: o que o CEA significa para você depois de tantos anos de convivência na casa? Ele significa o meu segundo lar, sabe? Porque eu aprendi muita coisa aqui que meus pais não tinham muita instrução e também não tinham muita religiosidade. Então, o que eu aprendi foi aqui. Os amigos que eu fiz foi aqui. Eu tinha amigos de escola, de trabalho, mas amigos que eu senti que eram mais afetuosos, mais próximos, foi aqui. Então eu recebi muita coisa aqui. E eu não posso me afastar dessa casa, porque aqui eu trabalhei com criança, eu trabalhei com as mães, eu trabalhei em Acari,
O meu primeiro trabalho na evangelização, a extensão do trabalho assistencial, foi lá em Acari. Eu comecei com a Cleia. A Cleia me levou, vamos conhecer o trabalho lá. Era uma salinha, o chão batido, uma sala que é onde havia reunião, e uma salinha para as crianças ficarem enquanto as mães assistiam a reunião. E forrava-se de papel. Era uma guerra, né? Porque eles não podiam, porcos espinhos, né? Se espetavam muito, mas a gente fazia leitura, contava história. Depois é que, com o tempo, foi se formalizando uma evangelização com programação. O prédio foi aumentando, surgiram as turminhas. E a Cleia se afastou, acabou que eu fiquei lá com a Mercedes, também dirigindo, e fiquei algum tempo. Esse trabalho foi o primeiro, e depois eu também passei para a evangelização daqui. Ficava sábado de manhã aqui e domingo de manhã lá. Aí já tinha a Maísa na direção do trabalho, né? Mas a Maísa não tinha muito contato comigo, não. Era mais a Neide. E pedindo a Deus para a Maísa me aceitar para trabalhar com as mães agora. Aí quando ela voltou houve uma nova eleição, aí ela passou a cuidar das famílias e eu ficava perseguindo ela. Você me arranja um lugarzinho para eu ficar trabalhando com você. Sim. E aí eu estou trabalhando com as mães até hoje, né? Você passou realmente por muitos trabalhos, né? Muitos trabalhos. Os almoços que havia aqui, eu vinha lá de Acari e ainda trabalhava no almoço, no caixa do almoço, né? Eu ia almoçar por último. Eu já passei por vários trabalhos. Nossa, e uma coisa também bonita, o coral. Quando eu descobri o coral, porque eu sempre adorei coral. Quando eu estudei, estou falando muito? Não. Quando eu estudei, quando eu fiz o ginásio, a Zezé também fazia. Depois nós descobrimos isso, quando fomos trabalhar na mesma escola. Aí fizemos o ginásio, tinha o canto orfeônico. Eu ela também. Depois passamos para o Carmela. Tinha o coral, mas aí eu não fui do coral, ela também foi. Depois que nos formamos, nos encontramos na escola. Aí surgiu o coral dos professores, ela me levou para o coral dos professores. Olha, uma coisa maravilhosa. Depois o coral acabou, a maestrina morreu, acabou o coral. Aí eu vim para o coral daqui. Eu comecei a aprender teclado, mas o coral daqui era maravilhoso, com o boom, né? Já é desencarnada. Aí depois passou o boom, ficamos naquela, tem, não tem, Zezé ficou mais ou menos na direção, e apareceram outros maestros, até que apareceu o Bira. E aí formou o coral, que você conheceu, e que a gente propagou o CEA por aí afora, né? Muito legal. Fomos para conservatório, no encontro de corais. São momentos que eu não vou esquecer nunca. Porque são coisas que eu gosto muito de música. Sim. E o coral me preenche. Agora estou novamente no Coral dos Trabalhadores. Que ótimo. Sábado a gente vai se apresentar. É o coral pequeno, música antiga, conhecida, mas, sabe, está harmonioso. Está pequeno, mas está harmonioso. É bom, e eu estou lá. A música realmente ela é maravilhosa. Bom, estamos finalizando. Mas eu queria que, se você pudesse resumir o CEA em uma palavra, qual seria ela? Gratidão. É a palavra certa, porque essa palavra, ela traz afeto, traz respeito, traz dedicação, traz compreensão, ela envolve muita coisa numa só palavra, né? E é o que eu sinto pelo CEA, gratidão, porque aqui é o meu segundo lar. Eu encontrei aquilo que eu precisava encontrar. E por que eu estou ainda encarnada? Eu agradeço ao CEA, porque se eu estivesse aposentada da minha profissão em casa, talvez eu não estivesse mais encarnada. Mas aqui a motivação, o trabalho, o aprendizado, a repetição do estudo, né? As palestras, tudo mais, isso tudo fez com que eu tivesse motivo para continuar. E as missões que a gente tem também, né? Sim. Vilma, muito obrigada, viu? Foi ótimo te ouvir. Obrigada por compartilhar com a gente a sua história tão rica e inspiradora.
É emocionante ver como a sua trajetória se entrelaça com a do Céia e como você segue aprendendo e servindo com tanto carinho. Olha, a honra é minha de poder relatar isso. Eu estava muito temerosa, porque a minha memória já está falhando, né? Eu sei das coisas, mas datas, localizar, quando aconteceu, não sei. Mas eu acho que eu falei de tudo que eu fiz e ainda estou fazendo. O que eu estou fazendo você já sabe. Sim. Mas eu fico muito honrada de vocês terem me convidado a participar desse projeto tão bonito, né? Eu já olhei as outras pessoas entrevistadas e eu digo, eu não sei se a minha vai ser tão bonita, né? Mas eu vou falar o que eu sinto. E eu me sinto muito bem. Agora estou me sentindo muito bem. Muito Agora, bom, tá? muito bom. É muito bom saber o quanto que você já fez na casa e o quanto que você continua fazendo. Isso é inspirador. E recebendo, né? Isso. Muito obrigada, Vilma. Obrigada a todos. E a você que nos acompanha, muito obrigada por estar aqui em mais um episódio. Cada história que ouvimos nessa série reforça a importância dessa casa centenária. Assista aos vídeos anteriores e venha se emocionar com a gente. Lembre-se de seguir o Céia nas redes sociais e de acompanhar os próximos episódios da nossa Jornada da Gratidão. Um abraço fraterno e até a próxima.